Gente, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, vim trazer mais um vídeo aqui pra vocês e eu vim falar da história de Saulo, mais conhecido como Paulo. Eu estava conversando agora há pouco com uma amiga minha, né? E aí falamos sobre a questão de obediência, sabe? Quando o Espírito Santo, quando Deus fala ao nosso coração e quando decidimos ouvir e obedecer aquilo que Deus está colocando nos nossos corações. Bom, Saulo, né? Muitos devem saber, foi o maior dos perseguidores do Evangelho, da palavra, daqueles que pregavam a palavra de Deus, que faziam maravilhas. Porém, apesar de ser um grande perseguidor do Evangelho, em um certo dia, Saulo planeja uma viagem para Damasco e no meio do caminho dessa viagem para Damasco, ele é adormecido, né? Ele entra, dorme, né? Vamos dizer. E nisso ele tem uma visão, né? De um anjo falando com ele. E daí, depois dessa visão, Saulo, ele fica cego por 3 dias, fica cego, sem comer e sem beber nada. E nessa visão, ele é direcionado a ir até essa cidade de Damasco. E ele indo até essa cidade de Damasco, Deus escolhe um discípulo dele para dar uma visão, que no caso é Ananias. Deus dá uma visão a Ananias, onde Ananias deveria ir até, estar nessa cidade, a casa de uma pessoa, para poder encontrar com Saulo, impor a mão no Saulo e assim curá-lo, e ele iria receber o Espírito Santo e ser batizado. Então, Ananias meio que questiona isso, né, por Saulo ser um perseguidor do Evangelho. E aí que tá interessante, eu vou ler para vocês. Está em Atos, no capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Então, gente, Saulo, apesar de fazer as coisas que ele fazia, Deus tinha escolhido ele como instrumento. Mas o meu maior foco aqui é na questão da obediência, do Espírito Santo falar, sabe? Saulo, apesar de ser uma pessoa que era totalmente contra o Evangelho, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a voz de Deus. Então Ananias, a mesma coisa. Então Ananias vai ao encontro de Saulo, e quando ele vai ao encontro de Saulo, Saulo estava orando. Então o Ananias fala o que Deus disse para ele, faz todo, o ato que Deus tinha falado, de impor a mão, de curá-lo, ele receber o Espírito Santo, ele ser batizado. Depois ele vai ao encontro dos outros discípulos, onde ele passa dias ali, e depois ele começa a pregar o Evangelho e a fazer maravilhas no nome de Jesus. Mas o meu foco, como eu disse, é a questão da obediência. Ele, como uma pessoa que perseguia o Evangelho, ele poderia muito bem ouvir e não obedecer, ignorar, negar total aquilo que tinha sido passado para ele. Mas ele obedece à voz. E nós, muitas das vezes, nós cristãos, muitas das vezes, nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Muitas das vezes Deus fala no nosso coração e o que a gente faz? A gente ignora, a gente decide não obedecer. Mas Carol, pode ser que seja eu mesmo falando. Não, você sabe quando é o Espírito Santo que fala com você. Você sabe quando é Deus que está te chamando. Então, assim, obedecer abre muitas coisas. Ou seja, obedecer, você entende o propósito. Você fala bem assim: nossa, mas Deus está me pedindo para fazer algo absurdo. Se você tem comunhão com Deus, se você está ali no secreto com Ele diariamente, obedeça. Você vai saber que é a voz de Deus, você vai identificar que é Ele falando com você. E a partir do momento que você obedece, grandes coisas acontecem na sua vida. Porque você vai pelo caminho que Deus colocou para você. Então, quando você segue aquele caminho, a sua mente abre, o seu coração abre para as coisas. Você entende muitas coisas, sabe? Tem coisas que você não vai entender só lá na frente. Mas
você vai entender muitas coisas, o seu coração vai olhar assim e falar, caraca, Deus, caraca. Você não vai saber explicar o que tá acontecendo, sabe? Mas, decida hoje. Ouvir a voz do Espírito Santo, sabe? Se o seu coração está queimando, se o seu coração está falando algo constantemente ao Espírito Santo, te chamando, vem, vai pro secreto, senta lá, vai orar com Deus, ajoelha, ora, clama, agradeça, porque eu tenho certeza que é o Espírito Santo te chamando para falar com você. Então, assim, eu queria deixar esse exemplo, porque eu achei, assim, foi algo que... eu li a história de Saulo, né, no meu TSD, que é Tempo a Sós com Deus. E hoje, falando com essa amiga, ela falou sobre a questão de obedecer, sobre algo que Deus está falando no coração dela. E encaixou tudo. Essa palavra veio na minha mente, o que eu falei pra ela, e o Espírito Santo me chamou pra poder falar isso aqui pra vocês. Então, assim, cara, ele foi escolhido, sabe? Isso daí também é outra coisa, assim, por mais que ele era perseguidor do evangelho, ele foi escolhido, ele era escolhido por Deus. Então, assim, se ele que perseguia, que foi um dos maiores, que fez tudo o que fez, ele ouviu a voz de Deus quando Deus falou com ele, por que você não? Então escolha hoje ouvir a voz de Deus, escolha hoje viver os propósitos que Deus tem na sua vida. Aí você fala, mas Carol, é tão difícil, sabe? É tão complicado, eu não entendo o que acontece, você não entende porque você não está ouvindo o que Deus está te falando. Às vezes você fala, nossa, Deus está em silêncio. É porque Ele está trabalhando, e aí quando Deus fala com a gente ignora a voz de Deus. Então, assim, vamos pedir o Espírito Santo que nos dê sensibilidade, que nos dê, sabe, discernimento para discernir aquilo que vem de nós e o que vem de Deus. Mas você pode ter certeza, se algo está queimando no seu coração, você sabe que é o Espírito Santo. Então não ignore, porque isso faz parte do seu propósito de vida. Então escute Deus hoje, escute o que Ele tem para falar com você hoje. Não ignore, porque eu tenho certeza que você vai viver coisas extraordinárias na sua vida. E você vai falar, meu Deus, Então, gente, eu deixo essa palavra para vocês. Espero que tenha falado ao coração de vocês, porque falou muito ao meu coração. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para todos os vídeos que chegar aqui, notificar aí para vocês. Deixa o seu like, compartilha com os amigos, chama a galera para ficar aqui juntinho com a gente, coladinho. Então é isso, galera. Beijão pra vocês e até mais.